eu tenho um pouco a visão que nos últimos anos o assunto reprogramação, que é o teu território, assim, o teu dia a dia, as pessoas normalizaram muito, né? Simplificaram muito algo que é muito complexo, que é você mudar um projeto original de engenharia, ter ganhos de performance, tentando preservar ali a durabilidade, o consumo, a dirigibilidade, e por aí vai. E apareceu muita gente nesses últimos anos, né? Como é que é para você que já está há mais tempo no mercado lidar assim com o mercado, com a indústria de remap, vamos dizer assim, tão grande? Olha, número um, óbvio que é muito bom nós termos cada vez mais carros de fábrica sendo turbo, tá? Turbos de fábrica, no caso. Isso porque nos possibilita margens para reprogramações cada vez maiores, embora que isso cada vez mais está voltando a ficar esguio. Porque daí a gente tinha carros, às vezes, originais. Vamos botar um exemplo. Você pega um motor de Opala original, tem cerca de 90 a 100 cavalos de roda. Original, os 6 cilindros, tá? Com poucas coisas que você faz ali, uma válvula maior, um retrabalho de cabeçote, um escapamento melhor, você já leva lá para 200, 250 cavalos. Quer dizer, você mais que dobra a potência original. Com dupla carburação, tripla e tal, aquela coisa toda. Você mais que dobra a potência do carro. O que já é um número bizarro. Você tá doido. Então, mas nós estamos falando de um projeto de motor da década de 70, 60. Certo? Então, cada vez mais os carros originais aspirados começaram a melhorar o projeto e estão cada vez melhores de acerto, tanto mecânico, menos margens, realmente o cabeçote já é muito otimizado, o comando já é um comando bom, e aí os ganhos estão pequenos. Quando mudou para o turbo, parece que nós voltamos tudo para trás nisso, ou seja, as fábricas tinham tanto coeficiente de cagaço que tinha muita margem para você conseguir ganhar a potência, além, lógico, de escolhas de produto. Tipo que época, assim? Não, vamos botar ali, quando começou a surgir os turbos, Turbo modernos. Turbo moderno, exato. Meio dos anos 2000 aí, vai. Isso, vamos pegar 4G63 original turbo, 20 válvulas turbo. Aquilo ali era bem comecinho, então existiam muitas margens ali para ganhos, mas também era algo que o original era ruim. Você tinha que mudar muitas coisas para ter ganhos absurdos. Quando começou a vir a primeira leva de turbos originais de fábrica, vamos botar ali 335i, né? Assim, que popularizou mesmo ali. A 3 turbo, né? 2005 em diante. Os EA888, o EA113, na verdade, foi o primeiro com correia dentada, e aí depois virou corrente no EA888. Esses carros tinham margens grandes, que estão cada dia menores. Então, se você pegar um EA888 Gen 5, que é a última versão que tem lá, ele já vem muito bem calibrado da fábrica e com muito menos margem do que, por exemplo, tinha um 888 Gen 1. Por conta de emissões, você acha, assim, de tornar cada vez essa eficiência energética melhor, maior, enfim? Não... Isso, na verdade, você está tendo ali um carro que antes tinha que substituir um motor V6, hoje ele está tendo que substituir um V8. Um 4 cilindros, né, eu quero dizer. Então, você pega, por exemplo, a própria C63 AMG, que veio ali, um híbrido com 4 cilindros virado do avesso de pressão, de tudo. Então, como é que você ganha a potência de um carro que já vem com 2,2 kg de fábrica? Tipo assim, os próprios T270 da Stellantis vem vedado de pressão de fábrica. Você tem pesados, né? Motores pequenos, né? Cada vez menos margens, porque eles estão utilizando... De grande parte daquilo que a gente se aproveitava dessas sobras, eles estão utilizando isso aí e realmente estão vendo que os materiais estão melhores, a qualidade de construção está melhor, as tolerâncias estão cada vez menores, então assim, ele já sai de fábrica numa tolerância muito esguia, seja de anéis, seja de componentes, seja de durabilidade de turbo compressor. Hoje a gente vê turbo compressores, cara, você pega, vamos botar ali um turbo há 15 anos atrás, as Garrett GT 30, você pega lá o tamanho de rotor de uma GT30 de Indulcer ali, e você pega uma G-Series Gen 2 hoje, a potência que ela gera com o mesmo diâmetro de inlet ali é muito maior. Né? Então tudo está evoluindo para patamares melhores, e isso evidentemente deixa a margem do calibrador para performance mais esguia.
né? Então, emissão de poluentes é sempre, óbvio, que a barreira que trava a calibração original, e não é que trava... Isso aí, às vezes, as pessoas têm muitas dúvidas quanto a isso, né? Que é um dos pontos, talvez, mais incompreendidos. Quando a gente fala, por exemplo, de uma calibração que limita na fábrica por emissão de poluentes, é porque a fábrica, quando bota um motor 2.0 que deveria ter que render, vamos botar na configuração mais agressiva dela lá, 300 HP? Não, é 888, sei lá. Eu acho que o S3 é isso que tem original, né? Um Golf R, 340 HP, eu acho que agora o Golf R. Hoje em dia é mais ou menos esse patamar, num 2.0 turbo. Ele tem que gerar aquela potência utilizando um mínimo de combustível. Tá? Então, esse é o grande jogo. Como é que você vai gerar aquela potência controlando a temperatura da câmara de combustão? O carro trabalhando mais pobre, vamos dizer. Porque o carro tem que trabalhar com mistura estequiométrica. Inclusive, a injeção direta veio para conseguir fazer isso. Ele tem que trabalhar de pé trancado com 1 de lambda. Porque se ele baixar para 90 de lambda, é óbvio que eu vou esfriar a câmara de combustão e vou poder empurrar muito mais ar para dentro e muito mais potência vai vir. Só que eu vou vir, aqueles 10% a mais de potência não vão vir com 10% a mais de combustível, vão vir com muito mais do que 10% de combustível. E essa é a matemática que a fábrica usa. É produzir o máximo de potência com um mínimo de combustível. Botou mais ar, vai ter que botar combustível. Só que quanto mais ar você coloca, mais temperatura tem, então você precisa dar aquele excessinho a mais para a temperatura não chegar num patamar que vai, no primeiro ponto, vai danificar um catalisador a médio prazo, né? Talvez andando aqui, você não vai ter problema. Às vezes o primeiro dono anda 10, 15, 20 mil quilômetros ali com o carro reprogramado. Tranquilo. Reprogramado, eu digo assim erroneamente, né? Porque quando você reprograma, óbvio que se o carro tem catalisador, você vai manter a temperatura de escape controlada para manter a vida útil do catalisador ali. Mas se o cara de repente sobe, vamos botar ali um remap de estágio 2... que é mistura mais seca para potência, mais pressão e tudo mais, e não tira o catalisador, aquilo ali a médio prazo você pode ultrapassar, lógico, tudo vai depender do uso, né, claramente, mas você pode ali chegar numa temperatura em que o catalisador derreta e aí ele vai entupir, e aí quando entope, você pode estar muito, muito próximo numa falha catastrófica. Então o primeiro componente que vai te dar ali problemas é o catalisador. Aí depois vem válvula e tal, mas ali numa temperatura já bem mais elevada, né? O catalisador é o que pega primeiro ali. E aí tem os catalisadores de alta performance e tal, que inclusive foi a solução que você usou lá no GR, né? Foi. Tava por dentro. Tá, eu assisti porque eu acho terrível, cara, você tirar o catalisador, você liga o carro na garagem, fica aquele cheiro de carro velho, né? Né? Tipo, não dá, né? Assim, é igual os caras que mexem em sistema de pós-tratamento de diesel também. Nossa, que liga, parece um 1113 ligado, sabe assim? Diesel eu ainda acho mais... Porque ali, cara, você pega uma gasolina de alta octanagem ali, tem uma que assim, eu falo, cara, se eu saísse com uma mulher... dois cheiros. Eu, assim, não sei se você tem patrocínio de combustíveis, mas enfim, pra mim, cheiro de... A mulher que sai com cheiro de Podium ou de WD-40, velho, pra mim é 2 cheiros assim que, cara, aquela ali... Atrai. O quê? E 2 tempos, não gosta, né? Cara, 2 tempos eu aprendi o 2 tempos quando eu comprei o RX-8 lá nos Estados Unidos, que ali é uma catinga de pré-mix, velho. Mas 2 tempos eu acho... Castor, que eles usam lá, Castor. Viu, turma, só aproveitando a brecha, para quem chegou agora, não deixa de compartilhar nos grupos a nossa live, e toda segunda-feira, 19 horas, a gente está ao vivo aqui com um convidado à noite. Certo? Estamos chegando a 2.000 pessoas assistindo você, Ricardinho. O povo te ama. Segundou, né? Você tem um tipo de beleza que eu nunca imaginei que o povo fosse gostar, viu? Mas sabe uma coisa que eu estava pensando da história do remap? O remap, ele foi, ou ele é, a porta de entrada para muita gente dentro do mundo da performance. Porque eu acho que mudou a forma das pessoas se relacionarem, né? Na minha época, meu sonho era comprar um kit turbo. O primeiro carro que eu tive era o quê? Eu troquei um patins e um toca-fitas num kit turbo usado. Turbininha T2, não sei o que, tal, para montar num Fiesta que eu tinha. Mas hoje eu vejo que o remap, ele é a porta de entrada. Só que tem muita gente
que ainda tem medo. Né? Fala, putz, mas isso daí vai quebrar meu carro, como é que é? Tal. Como é que você explica assim para os clientes? Assim, que, tipo assim, o cara que nunca teve um carro e ele chega lá com a 320 dele e fala, eu quero mais potência nisso daqui. É que hoje eu acho que já caiu muito isso. No começo era algo... vamos lá. Carro mexido era... Primeiro que você tinha que saber de carro para ter um carro mexido. Na época que você começou, até quando eu comecei também ali, antes de 2010, era isso. O carro ia dar algum tipo de problema, você tinha que saber se virar e se arrumar para voltar para casa com aquele carro. Então você tinha que ter um conhecimento mais elaborado naquilo ali. Quando a gente teve os carros turbo de fábrica, os remaps começaram a ser muito efetivos, porque na verdade o remap ele era uma parte de turbinar o carro. Você tinha que fazer o remap depois de turbinar, ou sei lá, levar para o cara acertar, fazer um acerto. E com um carro que já é turbo de fábrica, então você já começa lá pelo remap. E isso mudou o público, que passou de meia dúzia de malucos, porque o cara tem que ser maluco. Para pensar, TK. O carro, quando tu compra um carro, ele anda. Ele faz tudo aquilo que um carro tem que fazer sendo um carro. Aí a gente paga um dinheiro para alguém desgraçar aquilo e mexer para ter mais potência e deixar menos confiável. Na época era isso, né? O cara tinha que ser louco. Por isso que eu falo, os nossos familiares estão certos de achar que nós somos idiotas, né? Porque como é que você não explica? Mas a gente não impedia a gente de fazer isso e era a nossa alegria, né? Hoje já mudou esse público, porque a galera que é os cracudos igual a gente continua com carro e a gente vai continuar fazendo de tudo. Vai morrer com carro. Mas entrou uma galera que não faz a menor ideia de como o motor funciona, de como funciona a manutenção de um carro, que simplesmente ele leva nos profissionais que fazem toda a parte de cuidados do carro, desde o car care, porque nós sempre fizemos tudo. A gente sempre lavou o nosso carro, a gente sempre dentro de uma... Trocava vela, trocava cabo de vela, tudo que era fácil, porra, só quando escalava para um nível maior que a gente levava no mecânico. Hoje em dia chamam de do it yourself, né? Mas o do it yourself... Pra nós era rotina, era normal. Era normal, era dia a dia, na verdade. Passava na Vole, comprava umas peças ali na coisa aí, e ia pra casa. Cansei de arrumar meu carro no estacionamento do Mercado Car, cara. Isso aí. Pô, então... Hoje tem uma galera que consegue ter o carro preparado sem ter todo esse ônus de ter o carro preparado, que na nossa época era, né? Isso porque você altera pouquíssima coisa da originalidade do carro. Quer dizer, hoje você pega, por exemplo, vamos botar o exemplo da 320. Por decisões industriais ali, na verdade, de fabricação, de manufatura, a BMW, em vez dele fazer um motor para 320, um motor para 325, um motor para 328 e um motor para 330, eles produzem o mesmo motor mecanicamente falando, eu digo pistão, bloco, biela, cabeçote, tudo, com turbina, calibrações. Com calibrações diferentes. Então, hoje, por exemplo, quando vem um cliente, às vezes, numa 320, se ele é totalmente leigo nesse sentido, tem diversas opções para ele. Sim. Ele pode, por exemplo, subir uma calibração. Hoje ele já tem pequenas diferenças, mas quando a gente tinha no chassi F30, a 320 e a 328 tinham o mesmo motor. Exatamente o mesmo motor, mesmo intercooler, mesma pressurização, mesma turbina, mesma diverter, tudo igual. Era só calibração. Então, você quer subir um mapa de 328? Cara, porra... O carro, às vezes, custava, na época, eu acho que era 40, quase 50 mil reais a mais, uma 328 do que uma 320 pé de boi. Teu trabalho custava 38, aí valia... Exato, por 25 eu te transformo. Não, tô brincando. Mas, cara, um remap por ali... muito menos, né? Por R$2.500 reais, sei lá, a média, eu acho. R$2.500, R$3.000 reais, sei lá. Agora, uma responsa grande, né, cara? Tua, né? De mexer no carro assim. Sim e não, porque, novamente, você tem que confiar naquilo e você tem que entender muito bem para saber onde você está pisando, né? Sim. Isso também fez muito parte do meu aprendizado profissional, viu, TK? A gente estava até conversando um pouco sobre isso, porque quando eu comecei na preparação, bom, eu tô com 34 anos e ainda tenho uma cara meio de moleque. Imagina quando eu tinha 20 e poucos. Então, assim, era
algo que era complicado. Eu sempre tive que defender o meu futebol na técnica. Porra, eu vou mostrar pro cara que eu sei do que eu tô falando, que eu domino isso que eu tô fazendo, que eu não tô aqui... Você tem autoridade, assim, vamos dizer. Então eu sempre li muito, estudei muito e me preparei muito para qualquer dúvida que um cliente me jogasse, era bate-pronto, era na lata, não tinha... Não, cara, vamos lá. E se eu não sei também, porque... Olha, peraí que eu vou te dar essa resposta. Por que tal carro faz... Pô, nunca vi esse carro, mas calma que eu vou pesquisar. E isso no começo, eu tinha que ter talvez algum diferencial. A gente tinha nomes que até hoje estão no mercado, mas que eram, cara, referências ali, NASCAR Chips. Quem não conhecia a NASCAR, cara? Quem não queria ter um carro com o remap da NASCAR? Funari, né? Funari aqui em São Paulo, Herrera. Sim. Sabe, grandes preparadores na época. Eu falei, cara, eu preciso ter algum tipo de diferencial. E na época, quando eu comecei com os Eclipses, que eu tinha o meu, né? Então nós tínhamos 2 grandes oficinas, uma delas, inclusive, um abraço pro Ale da Tecnobox, que continua aberto lá. Até hoje, acho que mexe com essa gama de carros. E na época, tinham 3, desculpa. Era o Ale da Tecnobox, tinha o Hal, da Racing Art, e tinha... o cara que eu levava lá, o meu Eclipse. Enfim, era um mercado muito restrito quando eu comecei, mas também era pouquíssima gente. Quando eu comecei a fazer com Subarus, é onde eu dei um estalo, porque pouquíssima gente fazia Subaru e tinha muito, porque era um carro novo. O Lancer Evolution nem tinha o Evo 10 na época, quando eu comecei, oficial aqui no Brasil, mas já tinha Subaru. Muito WRX, de todos os anos, né? Desde Bug, Blob, Hawk, que explodiu, e depois o Shark foi um sucesso de vendas da Subaru aqui no Brasil. Total. E a gente tinha poucos preparadores que faziam os mapas aqui. Normalmente eles compravam algum arquivo lá de fora, injetavam nas ECUs e era isso. E eu comecei a fazer algumas coisas que eu já fazia os mapas dos Eclipses, transplantava algumas coisas ali pra galera e eu comecei a tirar muito mais potência. Isso porque você também, acho que teve essa experiência. Toda vez que eu falo isso aí, a galera cai de pau em cima de mim, mas a gasolina brasileira, ela é uma das melhores gasolinas do mundo. Sim. Tá? Estamos falando gasolina de alta octanagem aqui no Brasil e dentro das especificações de gasolina de alta octanagem. Esquece que tem adulteração. Isso tudo a gente já sabe, a gente sabe que existe, blá, blá, esquece essa porra. O fato da gente ter muito etanol misturado no nosso combustível faz com que a octanagem, a resistência à detonação, que é a octanagem, basicamente, seja fantástica e nos permita extrair muito mais potência do que qualquer outra gasolina ao redor do mundo. E óbvio que quando eu comecei a acertar os carros olhando por essa ótica, a gente conseguia extrair muito mais potência. E os resultados vinham em pista, em competições, em meia milha, em arrancada, em tudo aquilo que a gente se predispunha a fazer. Na época que a gente só tinha mapas prontos de preparadoras gringas. Isso no Subaru. No Subaru nem era COB, porque a ECU do Subaru que vinha para o Brasil, ela era do Brasil, então o COB não era compatível, né? Mas aí, por exemplo, nos Volkswagen Audi, nós tínhamos as grandes preparadoras gringas que não tinham tipo um mapa feito, desenvolvido. Porque, todo mundo carregava o mapa e o carro ficava bom. Ninguém tinha referência. Exato. Como eu falo, pessoal, todo carro que acelera sozinho, anda muito. Quando você coloca outro carro para comparar numa pista, aí você percebe. Cria referência. Aí você cria referência. Então, quando a gente começou, por exemplo, a usar avanços de ignição mais apropriados para o nosso combustível, a gente conseguiu tirar cavalo da onde não vinha. Nas outras calibrações. E os carros começaram a andar muito mais. Isso aí acabou gerando um movimento de que cada vez mais as pessoas nos procuravam para ter performances extraordinárias nos carros. E isso gera um problema. E isso, ao longo da minha caminhada profissional, foi importantíssimo ter identificado isso. Porque quando chegava um carro lá, chegava um Rally-Art, vamos supor, tá? Começou a vir os Evo 10, os Rally-Art e tudo mais. 2012 ali, oficial veio, eu acho. Quando o carro é zero, tá tudo igual.
Não tem diferença de um pro outro. O carro é zero. Tá tudo lindo. Tá tudo ali apertadinho e tal, nos trinques. Quando o carro começa a ficar com mais tempo, mais quilometragem, os bicos injetores começam a ter divergência de um para o outro. Às vezes o filtro de combustível suja, e aí ele já não mantém a pressão de combustível. A própria bomba de combustível vai perdendo rendimento com o tempo, né? E aí a gente vê carros que às vezes davam um pouco de falta. Um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. O que eu fazia naquela época? Eu falava, o cara me pagou uma grana para eu acertar o carro dele, eu vou acertar o carro dele. Ia lá no mapa, botava mais combustível. Aquilo inicialmente, eu não sabia, mas eu estava fazendo um erro. Sim, porque você não tinha verificado a parte mecânica, vamos dizer, para ver se estava 100%. Não é nem às vezes verificar. É do tipo assim, se eu já fiz alguns carros com esse setup e nenhum pediu mais combustível, por que este pediu mais combustível? Das duas coisas. Ou está entrando mais ar, ou alguma coisa na oferta de combustível para o motor não está igual aos outros. E eu, na época, era muito de que não... E isso também é uma verdade, mas a um certo ponto, de que não existe nada mais diferente do que dois motores iguais. Sim. E existe essa diferença. Mas, enfim. E aí, o que acontecia? Às vezes, aquele carro estava com um problema mecânico e eu fazia uma muleta eletrônica naquele problema mecânico. Colocar mais combustível, por exemplo. Colocar mais combustível, por exemplo. Uhum. E aí, digamos que daqui a pouco o problema ia se agravando e ele dava problema de novo e tal. Aí ele ia em algum lugar, fazia a manutenção, daí sim. Ele, acendeu uma luz aqui, tá dando falta. E aí ele trocava o filtro, ou trocava o bico, ou trocava XPTO, e aí o carro entrava num excesso desgracento. Por quê? Porque eu causei aquele excesso. Então hoje, primeiro, a primeira mudança profissional que eu tive foi entender que isso não era às vezes ajudar o cliente. Isso era atrapalhar o cara no final do dia. E detalhe, não é que era uma diferença grotesca, mas é que hoje a gente já tem tão medido e até hoje, cara, evoluiu questão de dinamômetros, evoluiu questão de tudo. Então hoje a gente sobe um carro no dinamômetro, cara, você sabe que aquele carro não vai dar, cara, uma diferença bizarra. Sim. 3 cavalos para mais, 3 para menos. Tipo assim, quando dá diferença, eu já canto na hora, tá com gasolina comum, não tá com álcool. E é batata, tá com gasolina comum no tanque. A pessoa, como é que você sabe? Eu falei, cara, porque o número que vem é o número de gasolina comum. Então, isso ajudou muito a gente a, por exemplo, pegar quando o carro tem algum problema mecânico. E a gente não continua. A gente identifica dentro da medida do possível o problema mecânico, fala, olha, leva no seu mecânico, fala para ele investigar isso, por causa disso. Se ele precisar de ajuda, me liga, volta aqui depois e a gente continua a calibração do motor. Uhum. Né? E outra coisa era, como quem nos procurava era para performances extraordinárias, todos os carros saíam customizados. Tipo assim, eu colocava o avanço de ignição e pressão e mistura de combustível ideal para cada motor. Só que isso faz, e aí lógico, o dinamômetro em linhas gerais, ele é o pior cenário possível para um motor. Porque você não tem tanto vento para arrefecer radiador, intercooler e tudo mais. E você tem um tempo ali de carga, né? Muito alto, até porque principalmente quando você passa um carro 4x4, os dois rolos somados têm muito mais inércia do que o próprio peso do carro. E então, normalmente isso funciona, mas se porventura ele abastecesse um combustível que não estivesse dentro daquela especificação de octanagem que o carro foi acertado, poderia vir a ter problemas mecânicos. Uhum. Então, eu estava trabalhando com um limite muito estreito. E isso, quer dizer, o dono do carro já chegava lá por causa disso, né? E aí foi realmente onde eu tomei uma decisão, e aí isso permanece até hoje, eu acho que foi uma das decisões mais acertadas pra gente, de falar, olha, o primeiro mapa que eu carregava em todos os carros, que era um mapa base para começar a tarefa, já era um mapa que vinham mais cavalos, que funcionava satisfatoriamente, com uma gordura de mistura de combustível, com avanço de ignição. Tá na pódio, beleza.
mas vamos começar com o avanço, vamos começar com o mapa original de ignição e aí de lá a gente vai trabalhando. Então eu falei, cara, esse mapa... Essa virada de chave foi na pandemia, inclusive. Juntou ali aquele momento. E eu falei assim, cara, a gente precisa atingir o mercado de alguma maneira. E aí a gente derrubou os valores da reprogramação, porque a gente fazia 1 carro por dia. Eu falei, cara, vamos derrubar o preço e vamos tentar fazer 4 carros por dia. Que eu já tinha visto que no exterior, na Europa, já podia fazer essa quantidade de carros todos os dias. Os caras ficavam 2 horas com o carro lá e entregavam o carro pronto e funcionava. Eu falei, cara, por que eu vou ficar aqui 3, 4, 5 horas puxando no dinamômetro para tirar o pelo do pelo do pelo? Sendo que não precisa. Não é nem que não precisa, sendo que às vezes nem é isso que o cliente quer. Isso. E muitas das vezes eu tô assumindo um risco desnecessário. Porque se eventualmente não tiver uma gasolina pode, não tiver uma gasolina comum, sei lá, o cara emprestou para alguém pegou o carro do cara lá e abasteceu, não sabia, e deu um pé, desceu a buchada. Então isso foi uma decisão que nós tomamos comercialmente falando e que foi game changer total, assim, do meu negócio. Porque o mercado de cracudos é deste tamanho. O mercado de pessoas que querem ter mais potência e querem ter a mesma manutenção do carro original é deste tamanho. Sim. Então ali a gente conseguiu fazer aquela conta fechar. Aí eu consegui fazer um preço mais em conta. Uhum. As pessoas começaram a sair, ter os seus carros, usar os seus carros e não dava problema. Vendiam os carros, compravam carros novos e voltavam para reprogramar. Indicavam para todo mundo, o boca a boca escala. Lógico. E ali a gente conseguiu chegar hoje no patamar onde não só nós, mas diversas preparadoras hoje no Brasil têm ali excelência no atendimento e também nas calibrações que geram-se ali. E aí entra a resposta da pergunta que você me fez. Não chega hoje o pessoal com medo? Cara, é muito raro disso acontecer, porque os casos, logicamente, ainda existem, são máquinas. E hoje a gente lida com carros que estão... A idade média dos carros tem aumentado, porque o preço também dos carros subiu absurdamente. Então, o pessoal tem ficado com os carros por mais tempo. E aí, ainda tem problemas, mas no nosso caso... tá ali entre 0% e 1% de problemas. E quando eu digo problemas, é tipo assim, um câmbio que estragou, uma canaleta que quebrou, uma biela que fraturou. E aí você vai investigar ali a fundo, é sempre em função ou de algum injetor que não tá, ou algum combustível fora de especificação, ou, enfim, alguma coisa nesse aspecto. Então, é que entrou, acho que uma época, né, Ricardinho, que Se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina. E toda segunda-feira, às 19 horas, a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.